Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo a esse canal e a esse programa Doutora Beth Esclarece. Hoje vamos responder a pergunta da Elaine. E a pergunta dela é a seguinte: doutora, ele me desrespeita pelo celular, conversando com amigos, falando de outras mulheres e de partes íntimas dessas mulheres, vendo vídeos de pornografia, e eu fico muito brava, eu acho isso aí horrível. Já deu muito conflito entre nós. Isso é traição? Boa pergunta essa da Elaine, não é? Muitas pessoas estão agora meio confusas com toda essa mudança na comunicação, nas mídias e toda essa questão de WhatsApp, Facebook e na realidade as pessoas estão perdendo um pouco a noção de respeito e de desrespeito, e aí, por isso, uma pergunta dessa faz todo sentido, não é? Veja que o argumento principal da Elaine é desrespeito. Desrespeito, claro, para com ela, provavelmente ela é namorada ou é esposa, noiva, não sei, não é? Mas a questão que pega é o seguinte, gente. Uma pessoa tem um relacionamento com outra e ela tem um comprometimento, um compromisso com essa pessoa, certo? Mas ela também tem uma individualidade. Então ela tem amigos, tem interesses de vários níveis. E a questão é, até onde essa pessoa aqui tem algum direito sobre a vida dessa outra? Esse é um ponto fundamental aqui nessa conversa, nessa explicação aqui. E isso vai depender da combinação dessas duas pessoas. Veja, não é uma questão de o que é certo e errado. Nós passamos dessa fase. Houve uma fase nas relações afetivas onde tinha uma regra muito clara entre o homem e a mulher. Isso já faz dezenas de anos, tá? Dos últimos 50 anos para cá, tudo se revolucionou. Os relacionamentos mudaram completamente e, portanto, a ordem e as regras deles também mudaram. Então, como que hoje a gente pode estabelecer o que é certo e errado dentro de uma relação? Não dá. Quem estabelece isso é o casal. São as pessoas que estão envolvidas. Então, precisa ver nesse relacionamento da Elaine se foi feita uma boa combinação entre eles do que é certo e errado para eles. Essa é a questão-chave, eu tenho falado aqui várias vezes no tal do acordo de relacionamento, até acabei de fazer um vídeo um dia desse a respeito disso. Vale a pena, se você não viu, vai lá ver, né? Então, para a gente falar em desrespeito, a gente tem que ter uma base. E a base não é o que eu acho que ele deveria saber. Isso não é base para falar em desrespeito. A base é, eu combino e a combinação está clara. Então, por exemplo, tem gente que combina casamento aberto. Então, uma pessoa pode transar, sair com outra. Cada um, gente. Quem somos nós para ficar colocando conceitos morais no outro, certo? Então, não dá para fazer isso. Então, primeiro, essa questão dos direitos. Se o outro não lhe dá esse direito, você não tem esse direito. Eu sei que isso, para casais, é uma coisa que ainda choca um pouco, porque a pessoa pensa assim, eu sou namorada. No papel de namorada, eu sou esposa. No papel de esposa, eu tenho esse direito sobre ele. Olha, para pensar. Você vê quantas situações ficam fora, vamos dizer, da expectativa de uma pessoa, porque não é assim que funciona a vida mais hoje em dia, tá? Agora, falando, por exemplo, de relacionamento com amigos. A pessoa está lá no seu WhatsApp conversando, o homem, digamos assim, está lá no seu WhatsApp conversando com o seu colega e falando aí de partes íntimas de outras mulheres, né? Que é uma coisa muito comum. O que a pessoa que está aqui tem a ver com isso? E o que isso vai, vamos dizer assim, prejudicar a relação com essa pessoa? Assim, acho que muitas pessoas sabem que o homem, ele teve uma outra educação, uma outra cabeça e uma outra forma de funcionar, e ele tem, de um modo geral, mais facilidade de separar as questões de sexualidade das questões afetivas. Não quer dizer que mulheres não façam, algumas fazem, mas, assim, pela nossa história cultural e tudo que vem acontecendo aí no inconsciente coletivo, o homem, ele tem mais uma certa permissão que ele se dá
para esse tipo de conversa, para assistir os vídeos de pornografia no, sei lá, bobagem que acontece, que aparecem os vídeos engraçados lá no Facebook ou no WhatsApp, sem que isso envolva em nada a relação que ele tem com a namorada ou com a esposa. Então, a grande questão, e mulheres também fazem isso, mulheres também recebem, vamos dizer, vídeos assim, mais picantes, né, pelo WhatsApp, e não necessariamente isso envolve a relação que ela tem com o marido. Então, gente, eu acho que assim, a questão da individualidade do parceiro precisa ser muito respeitada. Se você vai conversar com ele, claro que a Elaine está dizendo aqui já deu muito conflito, e ele não te dá esse direito, para pensar. Para pensar se esse é o parceiro para você. Para pensar se esse parceiro vai atender às suas necessidades. Né? Isso é uma coisa importante. Por outro lado, vamos pensar que talvez a demanda da Elaine seja demais, seja pesada demais, e que ela tenha aí um problema de dependência emocional, que tenha uma necessidade de controlar o outro, que é muito grande. Então aí é óbvio que não vai ter acordo. Se ela tem esse comportamento, não adianta, ele não vai ter, assim, pelo menos, de um modo geral, as pessoas não se submetem em ponto final, elas vão pelo menos brigar para não ter que abrir mão da sua individualidade por alguém que precisa de controlar para se sentir seguro. Então, uma pessoa muitas vezes quer controlar o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro faz. Por exemplo, você nunca vai conseguir controlar o desejo sexual de um parceiro. Se ele olhar para uma mulher e sentir desejo sexual, você não vai ter controle sobre isso. Agora, gente, vamos, né, acordar para a vida, trabalhar a força dessa relação, a qualidade dessa relação, para que ela seja a melhor possível. E aí, terceiro passo, né, que a gente costuma falar nos grupos de mútua ajuda, entrega para Deus. Você não tem controle de outra pessoa, não existe isso de controlar um parceiro, de tê-lo sob o seu olhar, o seu controle, não existe, não existe. Então, eu convido a pessoa a se tratar, se ela precisa muito desse controle, e abrir mão disso, né? Se tornar mais segura, se tornar uma pessoa mais saudável, tá? Porque a necessidade de ficar mudando o outro leva muitas vezes a sufocar e afastar e que o outro vá embora. Né? Muitas vezes o outro enche a paciência em um certo momento e te deixa e vai procurar outra turma. Né? Espero aí ter respondido a pergunta da Elaine. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, gentilmente, compartilhe o vídeo com outras pessoas que você acha que podem ter aí alguma situação semelhante, que estão vivendo situações assim, ou até mesmo com pessoas que têm relacionamentos complicados, porque esse canal é esse o nosso ponto. A gente trabalha firmemente aí com os relacionamentos complexos e destrutivos, ok? E se você ainda não fez inscrição, vai lá, corre e faz a sua inscrição. Não esquece de colocar o sininho para receber a notificação. Tudo de bom para você. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.